Apresentação do slide de cenários, buscando explicar sobre o que se trata essa técnica de elicitação de requisitos e como as metodologias ágeis utilizam cenários em seus processos. O slide está dividido da seguinte forma: o conceito de cenário, quais são os seus diferentes tipos de abordagem e o seu uso nas metodologias ágeis. O que é um cenário? Cenários são meios concretos para descrever situações existentes e para projetar em futuras situações de uso, facilitando a comunicação efetiva entre os usuários e os desenvolvedores sobre os requisitos do sistema e opções do projeto, podendo estar numa notação formal, semi-formal ou informal. Existem diferentes formas e formatos no qual o cenário pode ser abordado. Entre os exemplos estão histórias, storyboard, modelos em vídeo, protótipo e casos de uso. A história a seguir descreve uma sequência de eventos juntamente com as ações tomadas por uma pessoa na hora da retirada de um valor de dinheiro de sua conta corrente. Storyboard é um desenho ou uma sequência de desenhos usados para descrever uma interface de usuário ou para contar uma história. O desenho aborda um problema que a maioria dos usuários não sabem o porquê dos seus computadores estarem mais lentos e como resolver. A personagem faz uso de um software para aprender as causas desse problema e as sugestões oferecidas para a solução. Protótipo é semelhante ao storyboard, com relação à exibição das telas de interface. Contudo, protótipo também pode ser uma versão funcional inicial do sistema. Modelo em vídeo consiste no uso de vídeo para retratar uma história ou para simular o uso de um sistema. O vídeo a ser exibido consiste em uma animação no qual será apresentado um software para ajudar funcionários que estão com dificuldade de comunicação, como na gerência de seus compromissos. Employees work in shifts. Managing schedules and communication can get a little crazy. It can feel out of control. It feels like it takes forever. And trying to get messages to your workers feels like it's its own full-time job. Ditch the pain and frustration of scheduling. Use Snag-a-Shift instead. You can set up schedules, manage time off, empower shift trades, and handle unexpected changes on the fly. You can send messages and chat with workers, create and assign checklists, and even get notified when they're completed. Use Snag-a-Shift on your computer, tablet, or phone, and your employees will always have the latest, most up-to-date schedule wherever they are. Get some scheduling relief with Snag-a-Shift. A ideia geral de um caso de uso é representar a sequência de interações entre um sistema, mesmo que ainda não esteja implementado, e o mundo externo ao sistema, ou seja, descreve maneiras de usar um sistema. Contudo, por definição, o termo caso de uso não é um sinônimo do termo cenário. Um cenário pode ser entendido como uma instância específica de um caso de uso, ao passo que o caso de uso é uma coleção de cenários, representando múltiplos caminhos. O exemplo à esquerda representa um caso de uso em uma sequência numerada. No caso do outro exemplo, é feito o uso de uma narrativa com partição. Existe também um outro modo de representar casos de uso, em uma forma gráfica, conhecido como diagramas de casos de uso. A utilização de cenários traz consigo vantagens como facilidade de compreensão. Os cenários simplificam a licitação e a validação dos requisitos, uma vez que a noção de interação do usuário com o sistema mostra-se de uma forma natural, de compreender e discutir os requisitos, quer para o usuário, quer para os engenheiros. Comunicação do usuário e do desenvolvedor, no qual os usuários contribuem com cenários importantes para eles, ou situações que desejam experimentar ou evitar. Especificações parciais. Uma particularidade forte nos cenários recai precisamente no fato de que esses permitem a decomposição do sistema em que cada uma das funções pode ser tratada de uma forma separada, seja desde durante a concepção da ideia, a análise de requisitos
e projeto do sistema, até a documentação, o treinamento e a avaliação dos protótipos. A escolha de um uso de cenário na representação varia com o desenvolvimento adotado referente ao seu contexto. A imagem ao lado ilustra um exemplo de quadro utilizado na metodologia ágil Kanban, fazendo uso de cartões verdes para cenários e funcionalidades e amarela para com histórias e usuários. Ele tem como objetivo tornar claro o fluxo de trabalho geral e o progresso de itens individuais para com os participantes e as partes interessadas.